Assim ajuntou-se com as moças de Boaz para colher, até que a cega das cevadas e dos trigos se acabou, e ficou com a sua sogra. O que está acontecendo aqui? Ela falou, olha, fica por lá, continua nesse campo aí, que o negócio tá bom, né? Ele é um parente mais próximo, isso é uma coisa boa. O que possivelmente está acontecendo aqui? O Boaz foi muito elegante ali, foi muito cavalheiro com ela, então existe uma expectativa implícita no texto do Boaz tomar uma atitude e assumir a Ruth como esposa. Existe essa expectativa. Só que não vai acontecer nada. Então a gente tem o arco do capítulo 2 aqui fechando com uma situação bem interessante, né? Fecham-se as cortinas do capítulo 2 e a gente vê a esperança para a história de Ruth. O que a gente espera naturalmente nessa história, o que um leitor que está lendo isso aqui lá na época espera, é que o Boaz vai chegar e vai falar, olha só, eu agora vou ver o Boaz aí pedindo a Ruth em casamento. Só que não é isso que vai acontecer. E disse-lhe Noemi, sua sogra, minha filha, não hei de eu buscar descanso para que fiques bem? Ora, pois, não é Boaz, com cujas moças estiveste de nossa parentela? Eis que esta noite padejará a seiva na eira. Lava-te, pois, e unge-te, e veste as tuas vestes e desce a eira. Porém, não te deis a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. E há de ser que quando ele se deitar, notrais o lugar em que se deitar. Então entra e descobrir-lhe-ás os pés e te deitarás. E ele te fará saber o que deve fazer. E ela lhe disse tudo o quanto me disseres, farei. E aí no versículo 6 começa o plano aí. Por que ela está bolando isso daqui? Porque ela vai tomar uma atitude, né, para realmente fazer com que o cara tome uma atitude sobre essa situação aqui. Então, o que se espera é que o Boaz chegue, não, eu quero me casar com a Ruth. É o que a gente espera ele fazer. O Davi, o que não falta é a atitude do Davi, né? Porque você tem o caso lá da Abigail, o camarada morre, né? O Davi na hora já pega a mulher como esposa dele. Né? Então, o Davi não tem esse problema aqui não. Mas o Boaz, ele não está tomando uma atitude para ajudar a Ruth. Então a Noemi vai bolar esse plano. Qual é a dificuldade que a gente tem com esse texto sendo muito honesto, né? E evitando aí polêmicas, mas sendo bastante honesto? É um pouco esquisito o que está acontecendo. Né? Por que ela está mandando essa parada? Está mandando ela ir para lá, e o camarada vai deitar no lugar, ela vai deitar no pé dele. E quando você vai para o texto hebraico, você tem uma dificuldade maior ainda. No texto hebraico, fala que a Ruth vai se vestir. E o verbo que é utilizado aí, os verbos aqui desse texto são verbos que não são muito utilizados no Antigo Testamento, que complica bastante a nossa vida, né? Porque aí tu não vai ter referência aí dos outros usos dele. E além disso, são verbos que, por exemplo, quando fala que ela se veste, esse se vestir, ele pode ser usado quando uma mulher está se vestindo, por exemplo, como noiva para um casamento, que é o que a gente defende aqui, né, na nossa visão mais conservadora, mas pode ser também usado para quando uma mulher está se vestindo de forma sensual, né? Então a gente tem essa primeira dificuldade, essa primeira ambiguidade, né? A ambiguidade acontece quando você lê uma coisa e com as informações que vocês têm até aquele momento, você não consegue saber se é uma coisa ou outra, né? A pessoa tem um ônibus ali fora, aí a pessoa fala, peguei o ônibus correndo, é só disse isso, peguei o ônibus correndo. Mas quem é que estava correndo? Era a pessoa ou o ônibus? Não dá para saber, a gente precisa de mais informação. Peguei o ônibus que estava correndo, e esse que não tem vírgula ali. Aí, quando acontece isso na língua portuguesa, é porque a oração é restritiva, né? Então está falando do ônibus mesmo. Então, o ônibus estava correndo. Aí você resolveu a ambiguidade. Como é que a gente resolve a ambiguidade aqui? Com o elemento anterior que fala que ela não deveria se dar a conhecer o homem, tá? Então, tecnicamente isso resolveria a ambiguidade. Só que aí, a informação seguinte complica um pouco a nossa vida. Até que tenha acabado de comer e beber. Então parece que ela não vai fazer nada só até ele comer e beber. Então você fica, eu preciso ler mais esse texto para entender o que está acontecendo. Eu já adianto que nós defendemos que a Ruth não fez nada com ele, tá? Antes que alguém fique escandalizado. Só que a gente tem que ir explorando aqui para a gente entender o que está acontecendo, tá? Embora existam pessoas que defendam isso, tá? Só que não é o nosso caso aqui, mas tem gente aí, principalmente no meio acadêmico, né, que defende que a Ruth se deitou com Boaz, né? Ela realmente foi lá, aproveitou que ele estava bêbado, tá, gente? Comer e beber aqui, realmente ele bebeu vinho, né? Então ele está ali, por isso que ele vai deitar na eira ali, né? A gente não sabe o quão bêbado ele está, né? Mas ele possivelmente aqui está um pouco embriagado. E aí algumas pessoas defendem essa ideia que ela foi lá, né, forçou a relação com ele, né? E aí no capítulo seguinte ele está motivado para casar com ela porque ele engravidou a Ruth. Só que nós não defendemos isso, né? Porque o texto, na nossa opinião, não dá margem para isso, como a gente vai analisar aqui hoje, tá?
Então vamos seguir. Versículo 6, vamos ver o plano aí sendo executado. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe tinha ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já o seu coração alegre, o que é isso? Coração alegre. O que você acha que é o coração alegre? Ele passou do ponto ali no vinho. Né? Estando seu coração alegre, veio deitar-se ao seu pé em um monte de cereais. Então veio ela de mansinho e descobriu-lhe os pés e se deitou. Ah, Moisés, mas é muito claro que ela deitou no pé, né? Então, ambiguidade mais uma vez. No texto hebraico, a palavra pé, ela pode ser usada em alguns momentos para se referir a genital. Então a gente tem essa dificuldade. Tem alguns casos na lei de Moisés que isso acontece. É o caso aqui? Entendemos que não, tá? Mas até o momento, como eu falei para vocês, o texto ele traz um pouco dessa ambiguidade, tá? Mas, como eu falei para vocês, a gente vai seguir a narrativa e fica muito claro nesse texto, até pelo jeito que ela vai ser chamada, né, de mulher virtuosa e tudo mais. E o capítulo seguinte é quem mata isso de vez por todas. Tá? No final do capítulo 4 vai ser falado. Então Ruth conheceu Boaz. Depois que tudo acontece, depois que realmente ali o Boaz ele assume ela como mulher, o texto vai dizer. Então Boaz conheceu Ruth ali. Foi naquele momento, não aqui, tá? Aí fica aquela dúvida. Então por que essa mulher está fazendo isso? Por que essa mulher entra aí de noite e deita no pé do cara? Porque eu falei, o cara não toma atitude. Esse cara não toma atitude nenhuma. Ele não quer, ele não assume aí a Ruth, sabe? Nem ele, nem o parente mais próximo. Então a Ruth tem que fazer alguma coisa. Porque o tempo está passando, eles precisam de um resgatador e esses homens não tomam atitude. Então ela bola esse plano com muita sabedoria, respeitando os costumes da época, por realmente ele vai acordar, vai ver uma mulher do lado dele ali, né? Então é muito claro, né, que a Ruth tem a intenção, né, de realmente se casar com ele. Né? Por isso que ele vai dizer, ele até louva ela no final, como a gente vai acompanhar aqui, entendeu? É o plano que elas criaram, que pode ser estranho para a gente hoje, mas que mostra para a gente que é o mecanismo que elas criaram para tentar, dentro das margens da lei ali da época, conseguir mostrar para o Boaz que ela está com interesse de casar com ele, né, e que ele tem que tomar uma atitude. Né? E aí no capítulo 4, ele vai tomar a atitude dele, tá? E sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu e voltou, e eis que uma mulher jazia aos seus pés. Né? Então ele está tão bêbado que ele nem sabe quem é. E disse ele, quem és tu? E ela disse, eu sou Ruth, né, tua serva, estende, pois, tua aba sobre a tua serva, porque tu és o remidor. Ela deixa bem claro as intenções com ele. E também a forma como ela está vestida, porque a gente entende que é como uma noiva. Né? Então todo o contexto ele mostra de forma bem clara que ela está com boas intenções com Boaz, né? E que ela quer ser a esposa dele, entendeu? E mostra também um pouco, por mais que existiam as obrigações morais na época, existe certo romantismo também, né? Que a gente consegue observar na Ruth um pouco de romantismo nessa história. A Ruth se arrumar bem, né? Ficar bonita para ele, mostra um pouco desse aspecto dessa história. Não é à toa que logo na sequência na Bíblia judaica vem o livro de Cântico dos Cânticos, né, que é o auge aí do romantismo no Antigo Testamento. E disse ele, bendita sejas tu do Senhor, minha filha, melhor fizeste esta tua última beneficência do que a primeira. Pois após nenhum jovens foste, que quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei. Pois toda a cidade do meu povo sabe que és uma mulher virtuosa. Aqui é fundamental, esse mulher virtuosa aí, ele é fundamental para a narrativa. Porque na Bíblia judaica está muito próximo de Provérbios, né? Então não é à toa que não é à toa que o texto chama ela de mulher virtuosa, tá bom? Então a gente vê claramente que não aconteceu nada aqui, tá? Então o pessoal que defende esse ponto de vista, a gente não concorda com eles, tá bom? Porém agora é muito verdade que eu sou o remidor, mas ainda outro remidor há mais chegado do que eu. O Boaz sabe que tinha alguém, viu? Ele sabia, ele só não toma atitude, né? Mas ele sabia. Fica-te aqui esta noite, agora ele vai tomar as atitudes dele. Fica-te aqui esta noite e será que pela manhã, se ele te redimir, bem está, ele te redima. Porém, se tu não quiser redimir, vive o Senhor, que eu te redimirei. Deita-te aqui até amanhã. E aí fecha essa questão aí, vai entrar agora essa tensão, né? Como qualquer comédia romântica que se preze, embora a gente tecnicamente não pode enquadrar isso aqui numa comédia romântica, mas como qualquer comédia romântica que se preze, tem um outro cara interessado ali. Tem um remidor mais próximo aí, que adiciona tensão à narrativa, né? Embora a gente já sabe o que vai acontecer, né? Mas
Tem uma tensão agora na narrativa, porque tem um outro camarada aí. Só que esse camarada não quer a Ruth não. Então a Boaz vai acabar ficando com ela e isso vai ser assunto do próximo capítulo, tá?